terroristas já foram identificados e alguns estão sob custódia do FBI para interrogatório. A Casa Branca ou esse avião que transporta o presidente George Bush? Esses eram, na verdade, os alvos desse avião que atingiu o Pentágono. A informação foi dada hoje pela própria Casa Branca, mas o secretário de Estado, Colin Powell, não quis dar detalhes. 4.000 agentes especiais do FBI estão trabalhando na investigação dos atentados. E nessa entrevista, o diretor do FBI confirmou: nós já conseguimos identificar alguns dos sequestradores e, segundo uma rede de TV, seriam de 3 a 5 sequestradores para cada um dos 4 aviões sequestrados. O FBI também identificou algumas pessoas que teriam ajudado aos sequestradores. Hoje, a Polícia Federal Americana tem 2 objetivos: identificar todos os sequestradores, todos os cúmplices e prendê-los. E tudo está sendo investigado. Esse carro foi encontrado no estacionamento de um aeroporto em Boston. Segundo um jornal da cidade, com uma cópia do Alcorão, o livro sagrado islâmico, um manual que ensinava como pilotar aviões em árabe e um aparelho que calcula o consumo de combustível em um avião. O carro teria sido alugado por 5 homens árabes, 2 irmãos, um deles um piloto treinado. E pelo menos um dos 5 árabes, segundo o jornal, teria ligações com o terrorista saudita Osama Bin Laden. Ainda em Boston, esquadrões antibomba, agentes do FBI e da polícia da cidade cercaram este hotel. Várias pessoas estariam sob custódia, sendo interrogados. Na entrevista, o diretor do FBI explicou: não prendemos ninguém, estamos apenas interrogando algumas pessoas. Mas esta tarde, este homem foi detido no estado de Rhode Island. Ele estaria carregando uma faca. Na Flórida, o diretor de uma escola de pilotos disse que o FBI também estaria investigando a possível ligação de 2 ex-alunos com os ataques. Eles teriam aprendido a pilotar aqui mesmo nos Estados Unidos. O FBI também garantiu: o avião que caiu na Pensilvânia não foi derrubado pela Força Aérea Americana. E a caixa preta dele já teria sido encontrada. E a última declaração do diretor do FBI foi uma ameaça: não deixaremos pedra sobre pedra. Mas o presidente George Bush não está pensando em declarar guerra. A explicação do porta-voz: nós não podemos declarar guerra ao inimigo sem rosto, sem país. Esse pai só quer uma coisa: justiça. O filho dele estava em um dos aviões que foram sequestrados. Ele deve ter tentado lutar com os sequestradores, que tinham facas. A aviação americana permite. Os passageiros podem entrar nos aviões com facas com lâminas de até 10 centímetros. Autoridades do regime Talibã, que comanda o Afeganistão, condenaram hoje pela 2ª vez os atentados contra alvos americanos e fizeram um apelo para que os Estados Unidos não ataquem o país. Provem que foi ele e podem levar Bin Laden. O recado é do representante do Talibã aos Estados Unidos. O grupo radical que controla o Afeganistão parece querer distância do seu hóspede mais famoso, o mais provável culpado pelo terror contra os Estados Unidos. Bin Laden vive no Afeganistão há 5 anos, desde que o Talibã tomou o poder e transformou o país num emirado regido por severas normas religiosas. O terrorista Bin Laden vem de uma milionária família saudita. Começou a operar no Afeganistão ainda durante a luta contra a ocupação soviética. Inimigo mortal dos Estados Unidos, financia o treinamento de terroristas. Os inimigos dos fundamentalistas dizem que Bin Laden sustenta o governo e o ajuda a enfrentar a oposição armada. Ainda na última madrugada, forças da Aliança do Norte que querem derrubar o Talibã bombardeavam Cabul. Bin Laden trabalha com o Talibã, acusa o representante do governo afegão, derrubado pelos radicais. Exilado na China, o diplomata diz que o exército paquistanês, o Talibã e Bin Laden preparam uma série de ataques ainda mais ousados contra o Ocidente. Já fabricariam até bombas atômicas no subúrbio da capital, Cabul. E hoje, a amizade com Bin Laden custou ao Talibã uma dor de cabeça virtual. Um hacker, possivelmente russo, tirou a página dos fundamentalistas da internet e colocou no lugar o anúncio: procura-se este bastardo, recompensa $5 milhões.
A oferta é verdadeira e está na internet, no site oficial do FBI, a Polícia Federal Americana, que incluiu Bin Laden entre os 10 fugitivos mais procurados do mundo. Mas a essa altura, o terrorista está muito bem escondido no interior do Afeganistão, em local desconhecido até pelos seus amigos do Talibã. Entre as consequências que os atentados de ontem trarão para todos os países, uma é considerada praticamente certa por pilotos brasileiros: as mudanças nos procedimentos de segurança de voo. O piloto brasileiro se emocionou ao ver as cenas do atentado. Em 88, um desempregado invadiu a cabine com uma arma. Queria jogar o avião contra o Palácio do Planalto, em Brasília. Um copiloto foi ferido e o outro morto. Fernando Murilo fez várias manobras com o avião para desarmar o sequestrador e conseguiu pousar com todos os passageiros a salvo. Pilotos do mundo todo são treinados para lidar com sequestradores. Eles aprendem técnicas de como controlar a situação e conduzir as negociações. Mas o que aconteceu ontem nos Estados Unidos não está em manual nenhum. Os aviões foram usados como bombas. Pelo som, percebe-se a grande velocidade da aeronave, que vinha em torno de 600, 700 km por hora. O vice-presidente do Sindicato dos Aeronautas acredita que o atentado de ontem vai mudar os procedimentos de segurança na aviação mundial. Hoje, apenas uma companhia israelense tem cabines blindadas nos aviões. E vai se caminhar para isso, vai se tornar cada vez mais difícil, se não impossível, o acesso às cabines em voo. Na capital americana, Washington, a segurança foi reforçada, enquanto o mundo tenta compreender como os terroristas conseguiram atingir o coração militar dos Estados Unidos. A capital americana, sob estado de emergência, hoje esteve nas mãos da polícia. Milhares de veículos guardaram todas as ruas mais importantes da cidade e os policiais trabalharam em turnos de 12 horas. Ao redor do Congresso, o controle foi o mais rígido. Motoristas tinham que mostrar identificação e a parte inferior dos carros era checada com espelhos. O maior receio dos congressistas americanos era um ataque com um carro-bomba, aproveitando o estado de choque do país depois dos atentados de ontem. Não se sabe ainda quantos dos 260 mil funcionários públicos de Washington voltaram a trabalhar. A orientação foi de um regime pouco rígido de comparecimento, pelo menos até amanhã. Enquanto isso, a menos de 2 quilômetros de distância, uma grande parte dos 23 mil funcionários do Pentágono retornou ao trabalho. Apenas metade do prédio das Forças Armadas Americanas está liberado. Um membro do grupo de salvamento disse que a prioridade é demolir as lajes que caíram depois do impacto do avião da American Airlines. Enquanto isso não acontecer, não há segurança no prédio. O desejo de encontrar os culpados, de retaliar, é enorme. Mas a cada hora que passa, a pergunta fica mais séria. Como isso pôde acontecer? Uma das respostas está na localização dos aeroportos de Washington. A pista do Aeroporto Nacional fica a menos de 3 mil metros de distância do Pentágono. E o Aeroporto Internacional Dulles, de onde saiu o voo da American Airlines, fica a 44 quilômetros de distância. Hoje, os aviões estavam todos no solo, mas num dia normal, centenas de aeronaves congestionam esse espaço aéreo. Larry Johnson, um especialista em contra-terrorismo e ex-membro do Departamento de Estado, diz que os serviços de informação americanos, principalmente a CIA, não estavam preparados para o terrorista mais efetivo que existe, aquele que se dispõe a morrer pela causa. Ele não acredita na possibilidade, levantada hoje por porta-vozes tanto do Departamento de Estado quanto da Casa Branca, de que o avião que atingiu o Pentágono tivesse tentado antes destruir a residência do presidente americano. Segundo Johnson, isso poderia ter sido até a intenção do sequestrador do outro avião, o que caiu na Pensilvânia. Mas no caso do World Trade Center e do Pentágono, segundo Johnson, os terroristas parecem ter atingido exatamente os alvos que pretendiam atingir. Em instantes, o clima de tensão faz o dólar bater novo recorde no Brasil. E o trabalho de busca de vítimas nos escombros em Nova York. Grupos de resgate passaram esta quarta-feira trabalhando na busca de vítimas da maior ação terrorista da história em Nova York. E com a divulgação de novas imagens do atentado, foi revelada uma coincidência. Os bombeiros estavam bem próximos do World Trade Center quando a primeira torre foi atingida.
Os bombeiros checavam um escapamento de gás gravando a imagem. De repente, um ruído ensurdecedor. A câmera aponta para o céu e registra o momento em que começou o horror. Eram 8h45 da manhã de 11 de setembro. Os bombeiros imediatamente vão para o World Trade Center. Ninguém sabia que estava começando o maior atentado terrorista da história. Fogo e angústia na Torre Norte. Quem testemunhou a tragédia continua aterrorizado com o que veio em seguida. Estava todo mundo olhando para o negócio pegando fogo, saindo fumaça. E de repente um segundo avião começou a se aproximar muito baixo. Aí de repente o avião entrou dentro do prédio, entrou inteiro, tipo, nem as asas ficaram para fora. O avião entrou inteiro dentro do prédio e explodiu lá dentro. A bordo, 65 passageiros. Primeiro uma, depois outra, as duas torres vieram abaixo. Pelo menos 260 bombeiros soterrados. O comandante e o subcomandante do Corpo de Bombeiros desaparecem. As equipes de socorro continuam trabalhando, sem parar. A prioridade é encontrar sobreviventes. Buscas, mesmo no escuro. Usam escavadeiras, guindastes, serras, cães. Jatos d'água tentam apagar os muitos focos de incêndio. Ainda há fogo sob os escombros. Os maiores problemas são as queimaduras, intoxicação por fumaça e poeira. O enfermeiro conta que as equipes ouvem vozes de sobreviventes sobre os destroços. Mais de 10.000 pessoas estão envolvidas no esforço. A região onde ocorreu o atentado é o coração financeiro e administrativo de Nova York. Ali onde está toda aquela fumaça estavam as torres que desabaram. À direita fica a prefeitura de Nova York. A poucos quarteirões daqui estão Wall Street e a Bolsa de Valores. Toda a zona sul da cidade está fechada ao trânsito. Mesmo em áreas abertas como a Quinta Avenida, a mais importante de Manhattan, quase nenhum trânsito. Prateleiras vazias nos supermercados, filas nos bancos de sangue. Até agora, 6 bombeiros e 3 policiais foram resgatados vivos. Polícia de outras cidades do estado chegam a todo momento. Caminhões do exército e jipes armados. Este grande complexo esportivo foi transformado em necrotério. Demonstrações de patriotismo nas ruas. O cartaz pede que os Estados Unidos declarem guerra ao Afeganistão. A busca de sobreviventes se torna cada vez mais urgente. Este bombeiro já trabalhou 12 horas. Mesmo assim, volta para mais 12. Ele pensa em mães como esta. O filho dela continua desaparecido. E as esperanças começam a diminuir. Algumas pessoas soterradas pediram socorro usando telefone celular. No fim da tarde, parte de um dos prédios do complexo do World Trade Center desabou. O prédio de 54 andares tem 28 anos. Partes das torres que ainda estavam de pé também desabaram. Todas as equipes de resgate foram retiradas do local. A destruição do World Trade Center representa um prejuízo direto de bilhões de dólares. O World Trade Center não era só o maior símbolo do poder econômico dos Estados Unidos. Ele era também um centro nervoso do mundo financeiro. Ali funcionavam 425 empresas de 26 países. Só do Japão eram 20 companhias, entre elas os maiores bancos nipônicos. 10 empresas brasileiras também tinham escritórios no World Trade Center. A corretora americana Morgan Stanley ocupava 25 andares da torre número 2. Tinha ali 3.500 funcionários e ainda não sabe quantos escaparam com vida. No World Trade Center também funcionavam instituições financeiras que compravam e vendiam títulos do Tesouro Americano. O volume de relatórios financeiros que se perdeu é incalculável. As principais corretoras americanas tentaram tranquilizar os clientes através da internet. Avisaram que ações e títulos do governo americano
não foram atingidos pelo incêndio, porque não estavam guardados no World Trade Center. E garantiram que os investimentos de todos os clientes estão a salvo. As bolsas de valores americanas continuarão fechadas amanhã e talvez reabram na sexta-feira. Elas passaram os 2 últimos dias assim, às escuras. Foi a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que a Bolsa de Valores de Nova York fechou por mais de 24 horas. O mundo começa a fazer projeções e a contar os prejuízos com os atentados terroristas nos Estados Unidos. Seguradoras vão perder bilhões de dólares e muitos países temem os efeitos na economia. O dólar bateu novo recorde hoje no Brasil. Foi o maior atentado da história e já é a maior perda financeira com um desastre causado pelo homem. Podem variar de 2 a 10 bilhões de dólares os prejuízos para as companhias seguradoras com a destruição das torres do World Trade Center. Mas elas já tiveram de pagar mais do que isso por um desastre natural. O furacão Andrews fez companhias de seguro desembolsarem 20 bilhões de dólares. Como daquela vez, boa parte dos prêmios será paga por companhias europeias. No caso de seguros muito altos, como das 2 torres em Nova York, é comum as seguradoras dividirem o risco com outras companhias, o chamado resseguro. Nas bolsas europeias, as ações das seguradoras já estão em queda. No geral, porém, as bolsas da Europa funcionaram com pequenas altas. No Brasil, a Bolsa de São Paulo reabriu em alta e fechou com valorização de 2,63%. O dólar subiu um pouco mais. Terminou o dia cotado a R$ 2,69, uma valorização de 1,2%. Passado o choque inicial, ainda não está claro quais os estragos duradouros que os atentados nos Estados Unidos deixarão para a economia mundial e, por tabela, para a economia brasileira. Tudo depende agora da reação do governo americano aos golpes que sofreu. A economia depende de decisões políticas. Uma severa retaliação militar americana contra, por exemplo, alvos no Oriente Médio teria consequências que iriam além de uma subida dos preços do petróleo. Uma elevação geral de preço de energia que vai nos bater aqui de uma maneira forte, até porque nós já temos uma crise interna de energia. E segundo, as condições de financiamento externo do Brasil. Isso pode agravar o problema e, nesse caso, nós teríamos um cenário mais pobre para o próximo ano. Nós estamos vendo com uma serena confiança a capacidade que o mundo tenha de superar as implicações econômicas dos lamentáveis atentados de ontem. Daqui a pouco, analistas preveem como será a reação dos Estados Unidos. E a população americana exige um contra-ataque. Uma pesquisa do jornal Washington Post concluiu que 94% dos americanos querem um contra-ataque. Um desafio imenso para o presidente George Bush, 8 meses depois de iniciar o governo. Foi um ato de guerra. É um inimigo que se esconde, mas não conseguirá se esconder para sempre. Assim, o presidente Bush voltou a prometer hoje punição para os culpados na primeira reunião do Conselho de Segurança Nacional após os ataques terroristas aos Estados Unidos. As pesquisas de opinião mostram que os americanos querem retaliação, guerra, se for preciso, e esperam de Bush liderança e ações decisivas. Mas ele está numa posição mais difícil do que outros presidentes que passaram por crises dessa dimensão. O presidente Franklin Roosevelt enfrentou o ataque de surpresa dos japoneses a Pearl Harbor e liderou os Estados Unidos até a vitória na Segunda Guerra Mundial. O presidente John Kennedy enfrentou os soviéticos na crise dos mísseis em Cuba, conseguiu que os russos retirassem os mísseis e se tornou o líder do mundo livre. George Bush, pai do atual presidente, enfrentou Saddam Hussein e liderou a coalizão que venceu a Guerra do Golfo. Mas outro presidente fracassou enfrentando o terrorismo. Jimmy Carter passou meses negociando a libertação dos americanos sequestrados no Irã. Ordenou uma desastrosa ação de resgate, perdeu a reeleição e entrou para a história como um líder fraco. Agora, George Bush está diante de uma encruzilhada: tornar-se um novo Jimmy Carter ou um Franklin Roosevelt. O secretário de Estado, Colin Powell, disse hoje que não haverá um ataque contra um indivíduo. Vai ser um longo conflito. Para o analista político Walter Mead, está começando uma nova ordem mundial.
Os Estados Unidos exigirão de cada governo a eliminação do terrorismo. E quem não colaborar será tratado como aliado dos terroristas, ou seja, inimigo. Carros do Exército ocupando a 5ª Avenida ao longo do Central Park. É uma imagem nova que os nova-iorquinos encontraram hoje de manhã e pode se tornar comum com a possível militarização do país para enfrentar a ameaça terrorista. Agora à noite, o presidente George Bush foi ao Pentágono em Washington. Disse que estava triste, mas que o país não se sentiria acuado pelos terroristas que querem destruir a vida de outras pessoas. O secretário de Justiça informou que o número de mortos no Pentágono ficará bem abaixo dos 850, divulgado mais cedo. Os analistas de política internacional se perguntam o que muda agora nas relações dos Estados Unidos com o mundo e como vai ser a retaliação americana. A primeira opção seria um ataque de forças aliadas, possivelmente da OTAN, guiadas por aviões americanos portadores de radar. Não é provável. A segunda seria um ataque com mísseis do tipo Cruise, que foram utilizados há 3 anos contra Bin Laden e não funcionaram. Não se sabe por que dessa vez seria diferente. A terceira seria o uso de tropas, um ataque por terra. Mas os riscos e a consequente possibilidade de muitos soldados mortos não são atraentes. Mas existe uma quarta possibilidade, uma solução política. Abdel Atwan, o editor de um jornal muçulmano em Londres, diz que é hora dos americanos pensarem em rever a política americana no Oriente Médio e se perguntarem por que eles inspiram ódio em tanta gente do mundo muçulmano. Os americanos estão descobrindo que financiar Israel durante tantos anos tem um custo. Mas os problemas deles na região vão muito além. Os americanos deram armas e apoio para Saddam Hussein quando o Iraque era um país aliado na guerra contra o Irã. Saddam depois virou o inimigo. Os Estados Unidos financiaram o Talibã e Osama Bin Laden quando eles queriam que os russos saíssem derrotados do Afeganistão. A situação lá também mudou. Michael Corner, diretor do Instituto de Estudos de Defesa, a instituição do gênero mais antiga do mundo, disse que apesar de uma solução política ser preferível, ele acha que o presidente Bush e o Partido Republicano preferem uma solução militar. É uma guerra complicada e anos de políticas equivocadas criaram o ódio que recruta tantos para o terrorismo. E essa é uma história bem antiga. E existe uma simetria perfeita. Há 30 anos, na Jordânia, um grupo terrorista explodia 3 aviões. Era o Setembro Negro, que depois ficaria ainda mais famoso ao matar atletas israelenses na Olimpíada de Munique. Tanto tempo se passou e outros grupos surgiram. Os ataques e as tragédias continuam, como também a coincidência de que agora esse é o setembro mais negro de todos. O secretário de Estado americano Colin Powell pediu hoje um encontro urgente do líder palestino Yasser Arafat com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Shimon Peres. Os Estados Unidos querem retomar as negociações de paz no Oriente Médio, apesar do terror de ontem. Em Jerusalém, a tragédia americana causou comoção, como mostra o repórter André Har. Segurança reforçada. As bandeiras a meio pau mostram solidariedade ao povo americano depois da tragédia de ontem. Hoje de manhã, em Jerusalém, um ato público reunindo parentes de vítimas de atentados pede justiça e o fim do terrorismo. O prefeito de Jerusalém, Ehud Olmert, do mesmo partido do primeiro-ministro israelense Ariel Sharon, o Likud, disse que repudia o atentado aos Estados Unidos e que Israel já enviou tropas a Nova York para ajudar no resgate às vítimas. Ehud Olmert disse que a ajuda aos Estados Unidos vai mais longe. Temos uma parte do Exército que é responsável em salvar em caso de tragédia. Esse grupo já foi enviado aos Estados Unidos. Claro que Israel vai ajudar o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos a encontrar os terroristas, que certamente têm ligação com os que nós procuramos há mais tempo. O presidente de Israel, Moshe Katsav, e o líder da Autoridade Nacional Palestina, Yasser Arafat, doaram sangue hoje para ajudar as vítimas dos atentados. Forças israelenses invadiram a cidade de Jericó, controlada pelos palestinos, e atacaram um centro de treinamento. Até o momento não há informações sobre mortos ou feridos. Em instantes, a angústia de quem perdeu um parente em Nova York. E o relato de brasileiros que sobreviveram ao atentado. Não há lista oficial de brasileiros mortos ou desaparecidos nos atentados nos Estados Unidos. Somente amanhã de manhã, o consulado deve divulgar os nomes de pessoas que estão sendo procuradas em Nova York. Os sobreviventes ainda estão perplexos e traumatizados.
Marco Miguel, formado em matemática e administração, trabalhava como engraxate no World Trade Center quando um carro explodiu na garagem em 93. Ontem, na hora do atentado, Marco também estava lá. O que mais me impressionou foi pessoas se atirando. Eu vi uma média de umas 10 pessoas se jogando. Então, dali para mim, eu não queria ver mais nada. Agora, Marco só tem um pensamento. A minha volta para o Brasil. Outro brasileiro, Guilherme Castro, estava mais perto do perigo. Ele trabalhava no 25º andar da torre, que foi atingida pelo primeiro avião. A gente ouviu uma explosão muito forte e sentimos o prédio balançar muito. E não foi assim que balançou como um terremoto, que tremeu tudo. Balançou para frente e para trás. Então foi uma sensação horrorosa. Guilherme desceu as escadas correndo. Na hora que a gente chegou lá embaixo, estava tudo destruído. Na rua, ele ouviu a segunda explosão. Eu achava que era um míssil, que a gente estava sendo bombardeado. A minha primeira reação foi, corre e não para de olhar. Corri tudo que eu pude. E aí eu consegui olhar para trás, vi que tinha a segunda explosão, estava tudo pegando fogo. Abrigados na casa de uma amiga, Paulo e Janete estão traumatizados com as cenas que viram e com as horas de angústia que passaram. Quando o primeiro avião se chocou, Janete estava em casa, a 200 metros, com a filha e a babá. Da onde eu estava, que eu só estava vendo aquele rombo, eu fiquei muito apavorado. Paulo saiu da loja dele e foi à escola buscar o filho, que já estava na rua com uma professora. Logo em seguida, viu a mulher e a filha, mas não teve como chegar perto delas. A polícia fala, não, vocês têm que continuar andando norte, vocês têm que continuar andando. Falei, mas minha família está do outro lado, mas você tem que continuar andando, a gente não pode deixar você passar. Só 3 horas depois, a família se reencontrou num supermercado. Paulo se emociona com tudo que sofreu. No meio da tragédia que parou o mundo, também houve brasileiros que resolveram se aventurar. 2 brasileiras que estudam em Nova York viram pela TV as primeiras imagens do incêndio numa das torres gêmeas. Elas não sabiam que era um ataque terrorista. Decidiram pegar o metrô, ir até o World Trade Center para ver tudo de perto e tirar fotos. Denise e Cristiane tiveram poucos minutos para a aventura. A primeira torre desabou. Elas foram filmadas correndo, cobertas de pó. As cenas foram vistas pela família no Brasil. Parece um filme de terror e minhas irmãs estavam envolvidas naquele filme, é um pesadelo. As estudantes só conseguiram falar com a família às 3 da manhã. Tomaram uma bronca e prometeram não mais se aventurar. Mãe, te amo, não vou mais fazer essa loucura. Vou ficar mais protegida, mas eu vou continuar aqui. Um beijo, eu te amo. O Consulado do Brasil tem 4 números de telefones para informações sobre brasileiros que vivem em Nova York. Depois de discar 00 e o número da operadora, o código dos Estados Unidos é 1. O prefixo de Nova York é 917. E os telefones são 777, 7671, 777, 7672, 777, 7613 e 777, 7632. Um simples telefonema entre 2 irmãs deu a uma família a certeza de que seria personagem do maior atentado terrorista da história. De um lado da linha, Caroline, de São Paulo. Do outro, Anne-Marie, em Nova York, no 105º andar da primeira torre atingida. E havia mais um brasileiro com ela. Quando um dos aviões bateu na primeira torre, o economista Ivan Quirilos Barbosa estava a cerca de 10 andares acima. Na corretora onde trabalhava, ele falava com colegas de Boston numa videoconferência. Só teve tempo de dizer que ia deixar o prédio porque algo errado havia acontecido. A amiga dele, Anne-Marie, também está desaparecida. Ela é brasileira e trabalhava no mesmo escritório. É difícil, assim, de acreditar. Parece que é uma coisa que acontece, assim, aquela coisa que você vê que acontece na casa dos outros, de repente, assim, é na sua casa e você não pode fazer nada. Tem que esperar alguém encontrar e, assim, tem que ter fé. Ela vai aparecer, ela deve estar em algum hospital, ela deve estar sem documento, ela deve ter aparecido. Enquanto espera notícias, Caroline lembra da última conversa com a irmã. E eu falei com ela, eram 8 horas da manhã, lá, 9 aqui. Ela estava feliz, ela falou, agora eu não posso falar com você, Caroline Mia, eu estou ocupada, eu estou trabalhando, mas não esquece que eu te amo, depois no final da tarde eu te ligo. Ao vivo de Nova York, a repórter Zileide Silva tem novas informações sobre os brasileiros. Bonner, a Prefeitura de Nova York acaba de divulgar a primeira lista com nomes de feridos. 900 pessoas. O consulado brasileiro aqui em Nova York vai verificar essa lista, vai checar essa lista
para verificar se existem brasileiros feridos. Mas no total, Nova York, que tem 170 hospitais, está com 11 mil feridos internados. Bonner. Veja a seguir as últimas informações sobre o atentado mais ousado da história. E na Europa, cresce o medo de ser a próxima vítima do terror. Futebol 2001, oferecimento Guaraná Antártica, Hot Dog pede, tudo pede Guaraná Antártica. Embratel, sua única empresa de telecomunicações. Banco Itaú, sua vida fica mais simples no Itaú. Skol, a cerveja que desce redondo. E Topper, para você jogar o futebol dos seus sonhos. O Conselho de Ética aprovou hoje um pedido para que a mesa do Senado decida se o senador Jader Barbalho pode reassumir a presidência da casa. O relatório que pede a abertura de processo contra o senador foi lido para os integrantes do Conselho de Ética, mas a votação só vai acontecer depois da eleição do novo presidente do Conselho, marcada para amanhã. Quinta-feira com previsão de chuva em quase todo o Brasil. Uma frente fria chega da Argentina e se junta às nuvens carregadas que cobrem o sul, deixando o tempo chuvoso na faixa escura. Céu nublado e chuva também de Rondônia a Roraima. Dia ensolarado no interior do Nordeste. Nas outras áreas, o tempo quente provoca chuva à tarde. Mínima de 10 graus em Curitiba e máxima de 37 em Cuiabá. Foi divulgado hoje em Brasília o memorando do acordo do Brasil com o FMI. A previsão de crescimento da economia para este ano é de 2,2% a 2,7%. A balança comercial deve ter superávit de 2 bilhões de dólares no ano que vem, por causa da desvalorização do real. O clima de insegurança nos Estados Unidos produziu prejuízos lá e aqui. Muitos brasileiros cancelaram viagens marcadas e correspondências se amontoam nos Correios por causa da suspensão de voos. 25 mil cartas e encomendas endereçadas aos Estados Unidos. Como vai tudo de avião, só vão sair do depósito dos Correios quando o espaço aéreo americano for reaberto. Os passageiros do voo da Varig, que deveria ter pousado ontem em Miami e foi desviado para o México, retornaram hoje ao Brasil. Este administrador de empresas tinha planejado as férias com 6 meses de antecedência. Veio o susto com a ação dos terroristas e o cálculo do dinheiro perdido. Considerando a reserva de carro, considerando a reserva de hotéis, sem considerar a passagem, o prejuízo seria em torno de R$5 mil. Mas o prejuízo não foi só de quem teve que voltar por causa dos atentados. Muita gente está cancelando pacotes de turismo e pedindo o dinheiro de volta, colocando em situação difícil algumas operadoras de turismo. Setembro ia ser o melhor mês de faturamento desta pequena agência no Rio, especializada em viagens para Nova York. Todas as 50 viagens marcadas foram canceladas. R$40 mil perdidos. A sensação que eu tive quando eu vi o World Trade Center vindo abaixo é que meu negócio está vindo abaixo também. Eu vi tudo desmoronar. Na maior operadora do país para viagens aos Estados Unidos, os agentes já sabem. Vão perder metade dos negócios fechados para setembro. Prejuízo de quase R$800 mil. Esta advogada cancelou a viagem planejada há 10 anos com o marido. Queria conhecer a Disney e Nova York. Os Estados Unidos era a minha viagem de sonho. E hoje em dia eu não tenho intenção nenhuma de voltar lá, pelo menos nesse período. A Aliança Militar do Ocidente vai ajudar os Estados Unidos numa reação contra os responsáveis pelos ataques. O artigo 5 da OTAN diz que um ataque contra um dos países membros será considerado um ataque contra todos. Ainda sob o impacto do atentado, a Europa estuda formas de combater o terrorismo. Pelo menos 1.000 agentes especiais da Scotland Yard foram para as ruas de Londres reforçar a segurança. Todo carro suspeito passa por inspeção. Nenhum avião civil pode voar sobre a cidade. Mais de 200 voos foram cancelados, a maioria para os Estados Unidos, Canadá e Israel. Por causa do reforço na segurança, os outros voos sofreram horas de atraso. A Embaixada dos Estados Unidos em Londres não seguiu a orientação para fechar, como aconteceu com quase 1/3 das representações diplomáticas americanas ao redor do mundo. Mas o telhado do prédio virou um posto de vigilância militar e o embaixador só foi para o trabalho escoltado por batedores.
Hoje, o primeiro-ministro Tony Blair convocou os parlamentares que estão em recesso para juntos discutirem as medidas que deverão ser tomadas. A reabertura extraordinária do parlamento foi marcada para sexta-feira. Esse ataque não feriu só os Estados Unidos, atingiu o mundo, a própria democracia. O discurso do primeiro-ministro foi assinado embaixo pelo príncipe Charles. Em Paris, o governo anunciou que as Forças Armadas da França estão em alerta. Na Itália, o primeiro-ministro Silvio Berlusconi propôs uma nova reunião do G8, o grupo dos países mais poderosos do mundo, para discutir uma ação antiterrorismo. A União Europeia anunciou que vai ajudar a identificar, caçar e punir os culpados. E o ex-presidente Bill Clinton, durante a visita à Austrália, pediu que os americanos apoiem o presidente Bush. A segurança em torno de Clinton foi reforçada, segundo ele, só por via das dúvidas. O Papa João Paulo II condenou os ataques e fez um apelo contra a adoção de represálias. Parte dos aeroportos americanos foi reaberta hoje. A prioridade de voo é para aviões que tiveram que descer antes de chegar ao seu destino. Nós vamos voltar a Nova York. A repórter Zileide Silva tem as últimas informações sobre a investigação dos atentados. Bonner, o secretário de Justiça americano acredita que os 4 aviões sequestrados foram pilotados pelos próprios sequestradores e pelo menos 60 pessoas estariam envolvidas nos atentados. 2 dos sequestradores já estavam sendo investigados pelos serviços de imigração americano e alguns sequestradores entraram nos Estados Unidos pelo Canadá e de carro foram até Boston. Lá embarcaram nos aviões, levando apenas pequenas bagagens de mão. Apenas hoje, 6 suspeitos foram detidos. Alguns continuam sendo interrogados. E na Flórida, o FBI localizou a família que hospedou os 2 sequestradores que fizeram um curso de pilotagem na cidade. Segundo essa família, eles eram rudes, não muito simpáticos e bastante sarcásticos. O FBI está investigando também os e-mails dos 2 maiores provedores de internet aqui dos Estados Unidos. E já teria encontrado pistas dos sequestradores e cúmplices deles. E agora à noite, parlamentares americanos fazem uma vigília no Congresso em Washington. Nós voltaremos com novas informações a qualquer momento e logo mais no Jornal da Globo. E hoje tem futebol. Logo depois da novela Porto dos Milagres, você acompanha Peñarol e São Paulo pela Copa Mercosul. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã.